Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdir e nós estamos aqui para mais um bate-papozinho rápido sobre um evento, uns fatos que eu estou vendo discutido na rede e que me chamou a atenção, e eu gostaria de tentar dividir com vocês algumas possibilidades, isso no aspecto da análise política, né? Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu te convido, te sugiro que faça sua inscrição, que assinale o sininho aí para receber notificação das novidades que a gente apresentar no canal, faça uma visita aos outros vídeos que a gente tem publicado com outros objetos de análise interessantes, e que você possa também participar escrevendo, mandando os seus comentários sobre os nossos objetos de análise aqui no nosso canal. Bom, dito isso, vamos rapidamente ao que é o objeto da nossa análise breve. Eu tenho visto, ultimamente, depois da cassação, né, praticamente, do reconhecimento, né, bravo, honroso, do presidente da Câmara dos Deputados, ao entender que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e na realidade a decisão da primeira turma que condenou a Zambelli nos crimes em que foram já vastamente tratados, e que tinha como decorrência a perda do mandato, né, o mandato de deputado. Ela está presa na Itália, tentou a manobra da renúncia e tal, mas a verdade o mandato está cassado, ela já não é mais deputada e precisava dar posse no suplente. Foi dada a posse do suplente, obedecendo à determinação da Corte Suprema, e aí já tinha iniciado antes uns cruzamentos de informações e diálogos pelas redes sociais que levantou a questão dos votos, que foram em grande quantidade, né, foram em massa os votos da Zambelli, lá para São Paulo, e que, por conta da matemática eleitoral, os excessos, né, dos votos dirigidos a ela, na realidade houve uma captação de votos bastante para levar a uma cadeira no parlamento mais 3 deputados, né? Eu não sei nem o nome. Um eu sei porque é Tiririca, que disse que não era mais para votar nele. E aí agora vamos ver se ele se conforma, né? Não era mais para votar nele. Tem o Tiririca, tem o Paulo Bilisca, né? Um cara assim meio, né? Tipo, sei lá, entende? Ex-delegado e tal, diz que está envolvido na morte da namorada, e mais um outro senhor. Então seriam 3 mandatos com da Zambelli, Carla Zambelli, 4. A quantidade de voto por ela amealhados tornou possível o partido dela, a legenda dela, levar essas pessoas ao parlamento. Todas assim deprimentes e apodrecidas igual ela, no instinto, na forma e no saculejo, sem falar que o baculejo também é do mesmo jeito. Mas isso são preâmbulos que não tem muita importância agora. O que a gente precisa entender é o seguinte: aqui iniciou-se na rede, então, todo mundo imaginou, olha, então agora vão sair 4 com ela, obviamente, e vamos tomar posse outras pessoas aí para ver se muda, pelo menos esse resto de ano, o resto da legislatura, né, a questão do parlamento ser um pouquinho mais depurado. E aí eu fiquei me imaginando, tá, mas por que isso e tal? Vamos assim, importante politicamente
tratar disso, entender disso, porque a gente sabe que muda, vamos dizer assim, o comportamento, a forma como as coisas vão ser, né? As pedras vão ser lapidadas dentro do parlamento no próximo ano, com essas figuras se saírem e outras entrarem, né? Mas aí, por que isso? Ora, e aí eu fui tomar conhecimento. Tem um procedimento na Justiça Eleitoral, que já tinha sido cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por isso que estavam todos eufóricos, houve um recurso, e aí subiu para o TSE, e cujo objeto é a discussão sobre fraude no processo eleitoral, ou seja, existe vício no mandato que ela adquiriu, e os outros por consequência. Pela quantidade, os votos foram dirigidos a ela, foram dirigidos ao mandato, e ali naquela situação de vício, obviamente, seria o bastante para caçá-la, fundamenta que sai todo mundo com os votos que permitiu que ela fosse. E aí eu me paro agora para dizer o seguinte, para tentar dizer o seguinte, olha, vocês viram que ela foi cassada por uma sentença criminal transitada em julgado e o Supremo mandou que desse posse ao seu suplente. Veja que é diferente. O que eu estou querendo? Primeira coisa que eu gostaria de observar é o seguinte. Para quem milita no direito, né, os operadores do direito, os juristas sabem que quando se vai ao Poder Judiciário, as duas partes têm teses legais que buscam, que fundamentam, que dão suas razões a cada uma das partes, né? O que eu estou querendo dizer? Ninguém vai à frente de um juiz e pleiteia alguma coisa, ou defende alguma coisa que o outro pleiteia, sem ter aquilo que a gente chama de fundamento legal. Então, teses, fundamentos legais, para toda e qualquer coisa, existe para as duas partes, né? No momento em que você leva um objeto de discussão para discussão judicial, esse objeto ele vai ser lapidado, ele vai ser trabalhado e o juiz vai decidir à luz das teses, não só a fundamentação jurídica, mas também o fundamento legal. Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem uma diferença fundamental nisso. Mas nós não vamos entrar nessa seara, porque eu quero só falar aquilo que, no básico, no geral, vai tornar compreensível o que eu vou dizer agora. Que é o quê? Então, você tem fundamentos legais para os dois lados da lide. O juiz vai decidir por um. E você tem as fundamentações jurídicas. Às vezes, numa lide, o vício, ou seja, a infração à lei, a desobediência ao ordenamento jurídico, está sentado no sujeito. Às vezes, num sujeito, numa das partes. Às vezes está sentado na relação em si, jurídica, por algum vício, alguma coisa que torne a relação, vamos dizer, ilegítima. Então, pode estar na relação. E pode estar no objeto, né? E pode estar no objeto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, independente de que decisão vai tomar no TSE, você veja, o TSE está julgando sobre um mandato. O mandato já foi cassado por sentença criminal. Aí você diz, o que é que vai fazer as partes? Tem várias pontas para perna para sair aí. Mas o que eu quero que você perceba é o que está sendo tratado no TSE é a discussão sobre vício no objeto. Qual é o objeto? A procuração. O mandato. O objeto do debate jurídico na Justiça Eleitoral é o mandato, a procuração dada pelo povo, a procuração que ela adquiriu com aquela quantidade de votos. Só que o evento de busca dessa procuração foi feito cometendo alguns vícios que não era permitido. Portanto, esse objeto ele vai eu vou dizer, se desintegrar nesse processo. Porque tinha um vício na obtenção desse mandato, na obtenção dessa procuração. E aí,
é diferente do que ela foi julgada na ação penal. Na ação penal ela foi julgada por ela, agente, na comissão, no cometimento de atos infracionais. Ela, o sujeito. Então, a ação, a lei que condenou penalmente a Zambelli, condenou ela. Ela perdeu o mandato por uma consequência dessa ação que foi condenada. O que estava sendo tratado pela Zambelli na ação penal não era o mandato dela, ninguém pretendia caçar ela. Lá estava discutindo um ato infracional que ela cometeu, que da lei penal dizia que ela tinha que ser condenada a tantos anos, a possíveis anos de situação XX. E a consequência, perderia o mandato por conta dessa condenação. Então, a rigor, o mandato não sofreu, não se ateve a vício. Mas a outra ação no TSE trata exatamente do contrário. Lá no TSE ninguém está discutindo se prende ela, se não tem nada. Lá no TSE o resultado da ação vai ser dizer que aquele mandato era um mandato viciado. E aí ele tinha que deixar de existir para ela. Era possível que ela tivesse sanção penal por conta das ações? Porque aí as ações que permitiram esse vício no mandato, ela responde por eles também. Mas aí o importante sobre cassação, que é o que era a decorrência da ação no TSE, que levaria a inutilizar todos os votos que ela recebeu. Ao inutilizar os votos, ou seja, o vício está no mandato, por o vício estar no mandato, ao tornar ela a não detentora do mandato, por conta dos vícios dos votos, levaria todo mundo que foi com ela. Porque são aqueles votos, aquele mandato com aquela quantidade de votos que está viciado. Ao dizer que esse mandato está viciado, estaria viciado para todos que se aproveitaram de parcelas daqueles votos. E aí levaria Tiririca, Chimbica, Piririca, delegado Pilisca e etc. Quem estava nesse negócio. Ou seja, iam ser 4 cassações. Agora, por isso, esse pessoal não foi substituído. Essa é a declaração, porque lá está sendo analisado um vício no objeto da relação jurídica, que é o quê? Uma procuração que foi dada pelo eleitor para ela. A forma como ela buscou o adquirir o pertencimento a essa procuração do eleitor fez com que esse mandato, essa procuração, contivesse vícios que o desnaturizariam. Desculpem, eu estou meio ainda tonto. Eu acabei de sair da cadeira aqui, sentindo uma tontura. Mas então, o que eu ia dizendo, esse evento tornaria caçados os outros 3 indivíduos. Por isso, até agora, eles não foram substituídos, porque a cassação dela se deu nesse outro procedimento. Mas aí vamos dizer, tudo bem, eu disse que todo mundo vai à justiça, vai porque tem uma tese legal, né? Existe uma fundamentação legal para pleitear um direito que ele sinta violado. Então, os suplentes, e aí vai para os advogados, o pessoal deles, essa seara aí, eu quero só por alto falar, por quê? Porque eu preciso esclarecer se tem ou não tem direito dos outros entrar agora. Isso vai depender. Por quê? Porque as teses vão se apresentar.
Você pode dizer, olha, alguém pode apresentar a tese, olha, de que houve uma perda de objeto, ou seja, o mandato que pretendia cassar foi cassado pela sentença, pelo acórdão criminal. O cara pode chegar um dia, acordar de manhã, o jurista, defensor dos detentores de mandato, e dizer, olha, não pode mais continuar com a ação, porque já perdeu o objeto. Qual era o objeto? O mandato que visava, né, sanar os vícios. Bom, é uma coisa. Quem é o suplente em tese, ou quem acionou a justiça, eu não sei qual foi o partido, mas deve ter sido um partido político que se sentiu um direito violado, ou um vício no processo eleitoral, questionou o processo eleitoral e o mandato. E aí pode dizer, olha, não, os suplentes que queiram assumir no lugar de Tiririca, eu quero minha vaga. Por que quero minha? Porque a discussão, o problema não foi resolvido geral. Independente de qualquer coisa, ela teve o mandato cassado por um acórdão criminal, mas o mandato envolveu mais gente. E então toda a quantidade, todo o contingente de votos para aquele mandato dela permitiu que mais fulano e Beltrano estão lá ilegitimamente assumindo a função de procurador do eleitor sem ter esse direito. São teses. O que eu quero que você perceba é o seguinte, ainda pode ocorrer, pode, sem dúvida, tá. Só que isso não se dá pela ocorrência, que é o que estava todo mundo criando confusões. Eu estou vendo gente dizendo aí que vai ser substituída porque ela foi cassada. Não, precisa definir primeiro lá na ação, na Justiça Eleitoral, que está tratando da legitimidade do voto para aquela procuração, para aquele mandato. É a partir dali que a gente vai saber se, agora quando é que vai, quando é que assume, quando é que substitui. Era só esse esclarecimento, porque eu estou vendo, está chovendo aí, todo mundo, um monte de gente, porque agora entra isso, entra aquilo. Pode entrar? Pode. Pode não entrar? Pode. ainda vai chover nesse roçado. Mas percebe? É porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa condenação que ela sofreu agora é fruto de uma ação totalmente independente, que não pode ser impingida aos outros eleitos que estão lá. Então, uma vez ela perdida, cassado o mandato dela nessa ação, isso não vai refletir na retirada dos outros 3 mandatários, né? No caso, Belinski, Fujinski, Tiririca, isso não se refletiu na hora que o mandato dela foi cassado. Por quê? Porque aquela ação que ela praticou não pode ser colocada na conta dos outros 3 e ela está sendo condenada pelos crimes que ela praticou. E aquilo lá é do sujeito. Os outros entraram junto com ela, mas ela participou. Aquela ação individualizada é dela. E o mandato dela não foi cassado pela Justiça Eleitoral por conta do vício, que é a única coisa que poderia levar a atingir os outros. É o vício no objeto da relação jurídica. É o vício na procuração que o eleitor deu a ela. E esse está sendo julgado no TSE. Entendeu? Por isso, as festas têm que ser feitas com um certo nível de comedimento. Ainda não é a hora do beliscar em outro lugar. Tiririca, fazer cantoria de... né? Mas ele tem a liberdade de dizer que quer ir embora na hora que ele quiser. Como ele está aí dizendo que queria, não queria mais ser. Então, ele está agora. Ele pode simplesmente pegar o microfone, subir no púlpito da Câmara, usar o microfone e dizer, presidente, estou renunciando agora o meu mandato. Não tem problema nenhum. Tiririca, siga seu conselho de cabeça, seu conselho, a sua consciência está dizendo, mamãe quer que eu volte lá para o Ceará, então, faça essas coisas, entendeu? Era isso que eu queria dizer. Mas se vocês estão, né,
Gostando? Inscreva-se, faça a sua inscrição, deixe seus comentários, vá nos nossos vídeos passados publicados. Uma desculpinha só para os colegas que eu ainda tô acabando. Eu tô assim meio tonto, eu saí. Tá? E o Dava Pueblo vai deixar aí uma cantiga para vocês. Beleza? Brigadão, até a próxima, se eu tiver. Alhos com bugalhos, a poesia moribunda que cansado talho espera, revela a agonia de um mundo passível e fecundo, carregado no burralho. E sonho cujo sonho de prender virou frangalhos, tentou encurtar caminhos, chegar primeiro via atalhos, não viu que uma vida inteira a juntar retalhos traz a verdade crua sobre a cabeça o malho. Meu verbo não verseja sobre amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho. Vida pouca na mesa, sobra em capital vileza, pra exploração do trabalho. Meu verbo não verseja sobre amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho. Vida pouca na mesa, abunda em capital vileza, pra exploração do trabalho. Manda o açúcar aí, Zara. Deixe comigo, camarada Pueblo. Não confunda alhos com bugalhos, a poesia moribunda que cansado o talho espelha, revela a agonia de um mundo impassível, infecundo, carregado no borralho. Sonho cujo sonho de prender virou frangalhos, tentou encurtar caminhos, chegar primeiro via atalhos, não viu que uma vida inteira a juntar retalhos traz a verdade crua sobre a cabeça o malho. Meu verbo não veceja sobre o amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho. Comida pouca na mesa, sobra capital beleza, pra exploração do trabalho. O verbo não veceja sobre o amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência de agasalho. Vida pouca na mesa, abunda em capital vileza, pra exploração do trabalho. Pra exploração do trabalho. Pra exploração do trabalho.